Olá, sejam bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor Goiabeira e vamos juntos explorar o mundo Pokémon. O papel de um professor Pokémon é pesquisar, investigar e compartilhar todo esse conhecimento com vocês. É um trabalho cansativo e até perigoso, mas alguém precisa desvendar as maravilhas desse universo fascinante. Hoje, na nossa segunda aula sobre os Pokémon surpreendentes de Hoenn, vamos olhar para além do óbvio. Vamos ver Pokémons que não utilizamos sempre, mas que podem ser excelentes parceiros de jornada. Vamos descobrir quem são eles. Em quinto lugar está o Senhor dos Terremotos, o Whiscash. Ele começa como Barbolt, um Pokémon que vive escondido na lama. Sua biologia é fascinante, pois ele usa seus bigodes como radares sensíveis para detectar presas, escondendo-se de predadores em águas turvas. Ao atingir o nível 30, ele se torna o robusto Whiscash. O esforço vale a pena? Sem dúvida. Ele ganha uma massa corporal enorme e um temperamento muito territorial, que o torna o rei do seu próprio pântano. O Whiscash vive em grandes lagos e pântanos de Hoenn. Dizem que quando o Whiscash fica agitado, ele pode desencadear tremores de terra e, além disso, prever quando um terremoto irá acontecer, o que o torna um objeto de estudo constante para sismólogos. O Whiscash tem um HP de 110 pontos. Ele é uma barreira defensiva que aguenta muitos golpes. Sua combinação de tipo água e terra o torna vulnerável apenas a ataques de grama. Ele possui a habilidade Oblivious, que o torna imune a Taunt e Intimidate, garantindo que ele execute sua estratégia sem problemas. Um bom moveset para ele é Earthquake, que é um ataque stab poderoso, Dragon Dance, que aumenta seu ataque e sua velocidade, Waterfall, para cobertura física de água, e Stone Edge, para lidar com tipo gelo e inseto. O Whiscash é um combatente de resistência com capacidade de se fortalecer durante a luta. À primeira vista, o Whiscash não parece muita coisa, mas se você subestimá-lo, vai ver o porquê ele é o Senhor dos Terremotos. Em quarto lugar está o estômago sem fundo da região de Hoenn, Swalot. Sua pré-evolução Gulpin tem a maior parte do seu corpo sendo seu estômago, podendo comer então coisas do seu tamanho de uma vez só. Ele evolui no nível 26 para Swalot e expande essa capacidade biológica, desenvolvendo poros que exalam fluidos tóxicos. É um Pokémon para treinadores que gostam de táticas de desgaste. Swalot não tem dentes, ele engole a presa inteira e usa seus sucos gástricos potentes para digeri-la. Seu veneno é tão potente que dissolve qualquer substância, a única coisa que não dissolve é o seu próprio estômago. Swalot tem status muito equilibrados, com 100 pontos de vida e defesa de 83. Ele não é um atacante de elite, mas é um excelente Pokémon para travar o jogo do oponente. Sua habilidade mais relevante é Liquid Ooze, que pune oponentes que tentam roubar vida dele, com ataques de drenagem, dando dano ao invés de vida. Um bom moveset para Swalot é Sludge Bomb, que é um dano tóxico com chance de envenenar, Encore, que prende o oponente no último movimento usado, Toxic, que é essencial para seu papel de desgastar o oponente, e Pain Split, para equalizar seu HP com o do inimigo. Swalot é uma barreira defensiva tóxica e irritante. Se você não tiver cuidado, vai digerir sua estratégia por inteiro. Em terceiro lugar está o Pokémon Andorinha, Swallow. Ele começa como Taillow, que é pequeno, mas extremamente corajoso. Ele nunca recua, mesmo contra oponentes maiores, e voa centenas de quilômetros em busca de climas quentes. Ele evolui para Swallow no nível 22. É uma evolução rápida que foca totalmente na aerodinâmica e na força das asas. O esforço vale a pena, pela velocidade absurda que ele atinge. Comum em quase toda a Hoenn, ele mergulha em direção ao solo para capturar presas e limpa suas penas meticulosamente para manter o voo perfeito. Com uma velocidade de 125, Swallow é um dos Pokémons mais rápidos de Hoenn. Seu ataque de 85 parece baixo, mas quando sua habilidade é ativada, ele se torna um atacante de elite. Sua habilidade é Guts, que aumenta o ataque em 50% se ele estiver com problema de status. Um moveset que combina com ele é Facade, que dobra o poder se o usuário estiver com status, tornando um golpe devastador com Stab. Brave Bird, que é um dano voador massivo, U-Turn para atacar e trocar de lugar estrategicamente, e Quick Attack, um ataque de prioridade para finalizar oponentes. Swallow é um atacante de elite, focado em velocidade, que mostra que coragem consegue enfrentar qualquer oponente. Em segundo lugar está o Pokémon de argila, Claydol. Sua origem é Baltoy, um Pokémon baseado em bonecos de argila antigos. Ele se move girando como um peão, utilizando poderes levitatórios para se manter estável. No nível 36 ele se torna Claydol.
Sua biologia muda drasticamente, desenvolvendo múltiplos olhos que permitem uma visão de 360 graus e uma compreensão espacial superior. Encontrado em ruínas e desertos, dizem que eles foram criados por humanos antigos há 20 mil anos atrás e ganharam vida através de raios de energia misteriosos. Claydol é um mestre em limpar um campo. Com 120 de defesa especial, ele ignora ataques inimigos, sendo um excelente suporte de hazards. Ele possui a habilidade Levitate, tornando imune a ataques do tipo Ground. Um moveset para aproveitar ao máximo Claydol é Rapid Spin para remover hazards do seu lado do campo, Stealth Rock para punir as trocas do oponente, Psychic para dano de stab e Earth Power, um ataque terrestre especial confiável. Pode confiar nele para limpar o seu campo e irritar o adversário. Claydol é o elo entre a tecnologia antiga e a vitória moderna. Em primeiro lugar está a Caldeira Viva, Torkoal. Torkoal é um Pokémon de estágio único que utiliza carvão para manter o fogo interno aceso. Ele é um tanque biológico desde o nascimento, adaptado ao calor extremo. Torkoal gera energia queimando carvão em sua carapaça. Quanto mais fumaça ele libera, mais animado ele está para a batalha. A carapaça dele garante 140 pontos de defesa. Apesar da baixa velocidade, Torkoal é um excelente Pokémon para fazer a sua equipe brilhar. Ele possui a habilidade Drought, que altera o clima imediatamente para sol. Torkoal é muito utilizado também em batalhas em dupla. Se você for usar ele para batalhas 1 contra 1, um bom moveset é Lava Plume, ótimo dano em área com alta chance de queimar o oponente, Solar Beam, disparo imediato sobre o sol para cobrir sua fraqueza contra água e terra, Body Press, que usa sua enorme defesa para causar dano físico, e Rapid Spin, que é utilidade para o time limpando o campo. E, se for usar ele em batalha em dupla, pode utilizar Heat Wave, um ataque de fogo poderoso com chance de queimar os dois oponentes, Protect, movimento quase obrigatório em batalhas em dupla, Helping Hand, para aumentar o dano do golpe do seu aliado, e Yawn, para que o adversário decida entre trocar de Pokémon ou que ele adormeça no turno seguinte. Sob o calor da sua habilidade Drought, seus ataques de fogo tornam-se avassaladores. No calor da batalha, Torkoal é quem mantém a chama da vitória acesa. Nesta aula, exploramos Pokémon que muitas vezes passam desapercebidos, mas que possuem uma biologia fascinante e funções cruciais. Aprendemos como alguns Pokémons podem travar o jogo, enquanto outros oferecem utilidade e força bruta inesperadas. A diversidade de Hoenn vai muito além dos iniciais e lendários. Agora eu quero saber de você, qual desses Pokémons você já treinou? Teve alguma história épica nessa jornada? Compartilhe nos comentários porque a sua experiência pode inspirar outros treinadores. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma aula do Professor Goiabeira. A classe está dispensada, mas a jornada continua. Nos vemos no próximo episódio.